E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, muito prazer. Eu estarei falando agora um pouco sobre matéria e suas propriedades. Isso aí, né, é referente à nossa semana 1 do PET, do segundo bimestre. Estarei mostrando para vocês nesse vídeo a questão macroscópica, né, o que a gente consegue visualizar com os nossos olhos, né, e também a parte microscópica, que é possível ver somente, né, através do microscópio, não conseguimos ver através do nosso olho, né. Daremos início então aí, eu espero, né, que vocês aproveitem bastante, estudem para além, né, do que se pede no PET, e é isso aí, qualquer dúvida é só falar. Então, pessoal, nada mais justo, né, do que começarmos conceituando o que é matéria. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre o que é matéria, mas matéria, né, é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, esse ocupar lugar no espaço é o volume. Então, matéria é tudo que tem massa e tem volume. Por exemplo, né, temos a madeira, né, que é uma matéria, e o corpo são partes, né, limitadas da matéria. Por exemplo, um pedaço de tronco é um corpo, é uma parte limitada dessa matéria. E quando fazemos esse pedaço de corpo ter utilidade específicas para nós, formatos e utilidade específica, é chamado objeto. Por exemplo, a gente pega um pedaço do corpo e transforma em um objeto que, vamos supor que, como no exemplo, uma cadeira, que tem utilidade para nós, né? O outro exemplo é o ferro, né? Que é a matéria, e a gente pega esse ferro, que é o corpo, né? E transformamos no objeto, por exemplo, o portão. Mas podemos, né, ter vários outros objetos através deste corpo, dessa matéria. Então, agora vamos falar, né, dos estados físicos da matéria. Antes disso, a gente vai conceituar a temperatura, porque é um termo que usamos muito, né? Não só nessa parte que estamos estudando, né, mas vamos usar muito na química. Então, né, sabemos que na matéria a gente tem partículas, né, pequenas partículas, os átomos. E esses átomos, por mais que não pareça, né, não dá para ver a olho nu, mas eles estão em constante movimento. E esse movimento ele gera uma energia chamada de calor. Então, para que a temperatura serve? Ela serve, né, para medir essa agitação das partículas que constituem a matéria. Podemos observar aqui uma faixa, né, de temperatura. O Tzinho, né, é o símbolo de temperatura, onde temos, né, o estado sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados, sólido, líquido e gasoso, são estados perceptíveis, ou seja, que a gente consegue ver. A gente consegue ver, né, o estado sólido, ele líquido, a água, por exemplo, no estado sólido do gelo. E o gasoso, né, a gente consegue ver o vapor, né, não, assim, né, as gotículas, né, condensadas quando vamos ferver uma água, por exemplo. Temos também, né, só para ter uma informação, o estado, né, de plasma, que é um estado não perceptível, e o condensado também, que são estados não perceptíveis. O plasma é um estado de altíssimo conteúdo energético, enquanto, né, o condensado é um estado de baixíssimo nível energético. Esse, né, estado condensado, ele é a menor temperatura para um corpo, sabe? Enquanto que temos, então, né, a menor temperatura para um corpo, nós não temos um limite superior para a temperatura. Esse estado condensado, né, que é o menos 273 graus Celsius, ele também é chamado de zero absoluto, né, e também de zero Kelvin, porque temos a escala, né, em Celsius, temos ela também em Kelvin. Quando quisermos transformar
uma temperatura para graus Celsius, quando ela estiver em Kelvin, é só a gente colocar o valor que estiver em Kelvin, por exemplo, se tiver, vamos lá, valor de temperatura de 27 kelvins. Aí a gente soma a 273 e assim a gente terá 300 graus Celsius. Que no caso, essa matéria, esses termos, essas informações, a gente vai melhorando, né, para frente no nosso estudo da química. Mas isso aí é só para vocês terem uma informação, tá bom, galerinha? Vamos falar agora então sobre as características, né, macroscópicas dos estados físicos, as características macroscópicas da matéria, né? Vamos ver, por exemplo, o estado sólido, a sua forma e o seu volume. No estado sólido, vamos pegar, por exemplo, o gelo, a sua forma, ela é definida, né? Enquanto o seu volume também, ele é definido, né? Tá lá o cubo de gelo, ó, você tem a forma que você pôr, vamos pôr numa forma de gelo quadrada, e vai ter a forma quadradinha, e o volume vai ser o mesmo. Se fazer a medição do volume, ela é definido, ele não vai mudar. Já o líquido tem a forma variável. Por quê? Se eu pegar um pouco de água e colocar em um potinho com forma quadrada, uma caixinha quadrada, ela vai ficar com a forma quadrada. Se eu pegar e pôr num copo americano, ela vai ter aquela forma do copo americano. Já o seu volume, ele é definido. Por quê? O mesmo tanto de líquido d'água, né, que eu tiver numa caixinha quadrada, eu vou ter também naquele copo americano. Já estado gasoso, ele tem a forma variável e também o seu volume variável. Por quê? Ele vai ocupar todo o espaço, né, do recipiente que o contém. Se eu colocar numa caixa grande, ele vai ter o volume daquela caixa e também a forma daquela caixa. Se eu colocar aqui num cômodo da casa, ele vai ter aquela forma e vai ter aquele volume, vai dispersar, né? Então, temos que sempre, né, ter esses conceitos bem definidos, né, sobre as características macroscópicas, né, da matéria, tá bom? Então, agora vamos fazer uma análise microscópica dos estados físicos da matéria. Como eu disse, macroscopicamente falando, é muito fácil, porque a gente tem exemplos no nosso dia a dia. E microscopicamente falando, já é bem mais difícil de ter essa visualização. Contudo, né, acredito que com esse nosso estudo vamos conseguir definir bem essas percepções. Como a gente viu, a gente tem um átomo, né? E quando temos átomos de cargas positivas, o que acontece? Gera uma força repulsiva. Ou, da mesma forma, se tivermos átomos com cargas negativas, quando eles vão se aproximando, eles vão ter forças repulsivas. Já se eu tenho um átomo com uma carga positiva e outro com uma carga negativa, nós vamos ter aqui forças atrativas. Então, vamos levar isso para o nosso estudo dos nossos estados físicos. Vamos começar aqui com o estado sólido. No estado sólido, nós temos os átomos, né, as moléculas muito juntinhas. Então, a que conclusão que chegamos? Que ali nós temos as forças atrativas, né, muito maior do que as forças repulsivas. E, no caso, no estado líquido, o que podemos perceber? Tem uma desorganização maior, né, do que, no caso, no estado sólido, contudo, não é tão grande essa desordem. Então, temos que as forças atrativas, elas são um pouco menor, né, do que as forças repulsivas. Elas não têm forças atrativas tão grandes. E já no estado gasoso, nós temos as forças repulsivas mas muito maior do que as forças atrativas. Então, para a gente, né,
pensar direitinho, na organização do estado sólido, nós temos um estado de organização bem organizadinho, né? Como podemos ver aqui, ó, nesse cubinho, né? No estado sólido forma mesmo, né? O retículo cristalino, onde as moléculas, os átomos estão muito bem organizados, muito bem próximos, né? Tem forças atrativas próximas. Já no estado sólido, é como se fosse essas aqui, ó, esses átomos, essas moléculas. Ele tem um nível mais desorganizado, né? Do que no estado sólido, tá vendo? Ele não forma um retículo cristalino. E no estado gasoso, o que acontece? Temos aqui, ó, os átomos, as moléculas, elas ficam em estado caótico, muito mais separado, desordenado, não tem organização nenhuma. Então, espero que vocês consigam entender. Vamos falar agora, pessoal, sobre as mudanças de estado físico. Temos aqui o estado sólido, líquido e gasoso, e aqui também tem uma representaçãozinha microscópica, né? No estado sólido bem agrupado, definido, no retículo cristalino, no estado líquido um pouco mais afastada e no estado gasoso bem mais afastado. Então, vamos ter que conceituar, né? Temos esse esquema com vários nomes de conceitos dessas mudanças de estado. Por exemplo, a mudança do estado sólido para o estado líquido é a fusão. E essa mudança de estado, ela é dado como endotérmico. Temos os termos endotérmico e exotérmico. O que isso quer dizer? E que deve ficar bem definido, que isso é muito usado na química. Que endotérmico, um processo endotérmico, é quando há absorção de energia. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um sólido e para que ele fique líquido, eu vou ter que ter o quê? Absorção de calor, entendeu? Então, quando a gente tem absorção de calor, é denominado um processo endotérmico, tá bom? Da mesma forma, preste atenção, na mudança de estado do estado líquido para o gasoso, o que vai acontecer? A vaporização. E para que ocorra essa vaporização, eu tenho que ter o quê? Absorção de energia. Então, temos aí que a vaporização é um processo endotérmico, tá vendo? A absorção de calor. E essa vaporização, ela se dá também de três maneiras. A evaporação, que é, no caso, um estado, né, lento. Por exemplo, quando a gente lava uma roupa e a gente coloca no varal para secar. A água, ela vai evaporar, mas demora muito, né? É um estado lento. A ebulição, por exemplo, é quando a gente coloca um caneco de água para ferver e aí acontece o quê? A água vai entrar em ebulição e essa vaporização ela é bem rápida. E mais rápida ainda do que a ebulição é a calefação. A calefação, por exemplo, você tem uma chapa muito quente e quando você joga um pingo de água, o que acontece? Costuma fazer aquele barulhinho, né? Porque é muito rápido essa vaporização. E também, né, como eu disse, a vaporização é denominada denominado como endotérmico, tá bom? Agora, da passagem do estado gasoso, né? Temos um gás para o estado líquido. É denominado condensação, né? E esse processo é denominado um processo que exotérmico, tá vendo? Quando eu tenho, então, a liberação de energia, tem que liberar calor, entendeu? Então, é denominado, né, exotérmico. Da mesma forma, da passagem do estado líquido para o estado sólido, temos a solidificação. E a solidificação, ela é endotérmico, precisa de calor, né? Quando eu vou passar do estado líquido para o estado sólido, ou eu preciso liberar calor. Então, eu não tenho aqui a absorção de calor. Eu preciso o quê? Liberar esse calor. Eu preciso resfriar. Então, eu tenho aqui um processo exotérmico. Temos também da passagem do estado, olha, sólido diretamente para o estado gasoso. Esse é chamado de sublimação e também é denominado um processo endotérmico. Temos também aqui
a passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido e também é denominado aqui como um processo exotérmico, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Assim, a princípio parece ser bem confuso, mas colocando em prática, fazendo alguns exercícios, esses conceitos eles vão sendo bem solidificados na nossa cabeça, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as propriedades específicas da matéria. Vamos começar falando sobre a densidade, né? A densidade ela tem como fórmula essa aqui, ó, que é a seguinte, né? Que a densidade é igual à massa dividido pelo volume. Então, né, muitas das vezes a gente pergunta para as pessoas, o que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Vamos ilustrar aí por esta imagem. Isso na hora que pergunta pra gente, a gente buga um pouco, né? Dá um pane no sistema, digamos. Porém, né? A massa é a mesma, é 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. Então, o que muda aqui, no caso, é o volume. E alterando o volume, o que é que vai mudar? Ó, se eu tenho a mesma massa e eu tenho valor de volume diferente, uma coisa que vai diferenciar da outra é a chamada densidade. Além disso, o que temos que ter atenção para a densidade é que a densidade de um mesmo material, ela depende da temperatura. Por quê? Um aquecimento, por exemplo, ele provoca a dilatação do material. E provocando a dilatação do material, vai mudar o quê? O volume. Mudando o volume, teremos um valor de densidade diferente. No caso de gases também, é uma coisa importante a se lembrar, cujo volume é muito sensível à variação de pressão, a densidade, além de depender da temperatura, ela depende também da pressão. E as mudanças também de estado físico provoca também mudança, né, na densidade de uma substância. Então, isso aí são coisas importantes que a gente deve guardar sobre essa primeira propriedade específica da matéria, né, que é a densidade. As propriedades, né, específicas da matéria é o ponto de ebulição e do ponto de fusão. Uma coisa importante sempre destacar, né, é que o ponto de ebulição das substâncias pode variar bastante dependendo, né, da pressão atmosférica do local onde o experimento for feito. E a pressão atmosférica ela varia sensivelmente com a altitude do local. Mas em sua maioria, né, os exercícios vêm falando que os valores são A1 até N. Então, o que é esse ponto de ebulição? É a temperatura constante onde ocorre mudança do estado líquido para o estado gasoso. Aqui eu tenho os valores do ponto de ebulição da água, né, que é a 100 graus Celsius, do etanol 78 graus Celsius, naftaleno 218 graus Celsius. O ponto de fusão é a temperatura constante onde ocorre a mudança do estado sólido para o líquido. E aqui também a gente tem alguns valores, né, do ponto de fusão da água, do etanol e do naftaleno. Então, pessoal, vamos supor aqui que nesse beker nós não sabemos o que tem dentro desse beker. Parece água, mas pode ser outra coisa, pode ser água com sal. Não sabemos o que tem. Não sabemos se é uma substância ou se é uma mistura. Então, há diferença, Jéssica, entre substância e mistura? Ah, sim. E quais são essas diferenças? A substância, ela era chamada e até hoje, né, ainda tem, alguns livros trazem substância pura, né, mas está mais comumente usado somente substância. A substância, ela é composta por uma única espécie de matéria, e suas propriedades são definidas. Quais são essas propriedades? Foram as que estudamos, né? Que é a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Já a mistura, ela é composta por 2 ou mais espécies de matéria e as suas propriedades são variáveis. A gente não consegue ter suas propriedades definidas. Por exemplo, se a gente pega a água, nós teremos aqui, então, as propriedades da água todas definidas, né? Seu ponto de fusão, de ebulição, sua densidade. Contudo, se pegarmos água misturada com sal, que é o cloreto de sódio, né? O nosso
conhecido sal de cozinha, nós não vamos ter essas propriedades definidas, e vão ser propriedades bastante variadas. Substância composta, porque a água aqui, ó, nesse exemplo, é considerada uma substância composta, porque ela contém, né, dois átomos. Aqui no caso eu tenho um átomo de hidrogênio e outro de oxigênio, e podemos ter com mais, né? Contudo, ela substância composta é aquela que contém dois ou mais átomos. E, no caso, a substância simples é aqui, ó, igual a gente tem o gás oxigênio e tem o gás ozônio, tá vendo? Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e nesse eu tenho 3 átomos de oxigênio. Porém, são substâncias simples, porque nela só contém oxigênio. Contudo, também temos o termo alótropos. O que são os alótropos? São substâncias que são feitas apenas de substâncias simples, contudo são substâncias diferentes, né? Tá vendo? Aqui é composto apenas de oxigênio, né? O gás oxigênio, o ozônio também, contudo são uma diferente da outra. E assim também temos o carbono, né? Temos o grafite, que é composto somente por carbono, e também temos o diamante, que também é composto somente por carbono. Eles são alótropos, por quê? São substâncias que são feitas pela mesma substância simples, porém, né, a sua organização, o seu retículo cristalino, a sua forma é diferente, né? A forma como eles se ligam são diferentes. Então, né, para essa parte, o que estudamos é isso, porque esses conceitos são bastante importantes na química. Você sempre vai usar, né, o que é uma substância, o que é uma mistura, o que é substância composta, o que é substância simples. Então, é bastante importante ter isso bem definido. Então, agora que já aprendemos, né, o que é uma substância, o que é uma mistura, vamos estudar sobre as curvas de aquecimento. Isso é muito importante porque cai muito em vestibular, né? Temos muitas questões envolvendo gráficos, né? E agora a gente vai ver como que cada substância, mistura, se comporta num gráfico, né? Como é a visualização num gráfico. Temos aqui o primeiro exemplo da substância, né? E aqui podemos perceber como se comporta, né? No estado sólido, quando temos, né, a fusão, aqui ó, a temperatura de fusão, quando a substância está líquida ainda, né? Aqui também em seu estado de ebulição. E aqui, né, o vapor. Tá vendo como é o comportamento da substância num gráfico? Já comparado à mistura, olha como é o comportamento. Olha, aqui ó, conseguimos visualizar que não possui, né, ponto de fusão e ponto de ebulição constante, tá vendo? Aqui é o ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição. Se compararmos, né, o gráfico da substância e da mistura, percebemos bem, ó, como que é bem definido e aqui como não é constante, né? Já aqui é constante. Dentro das misturas, temos também existem 2 casos particulares de misturas, que são a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Na mistura eutética, o que temos? Temos que a fusão ela ocorre com temperatura constante, tá vendo? Já a ebulição com temperatura variável. Aí o comportamento de suas curvas do gráfico fica desse jeito. Já a mistura azeotrópica é o contrário, né? Temos aqui que a ebulição ela ocorre com a temperatura constante, né? Olha aqui, ó. Temos aqui, ó, está constante. E a fusão ela ocorre com temperatura variável, tá vendo? Então vai ficar assim as curvas de aquecimento desses casos.
Isso é muito importante a gente prestar bastante atenção para quando cair alguma questão a gente saber interpretar bem. No próximo slide agora, por aqui a gente finaliza a aula e no próximo slide a gente vai ter um simulador só para mostrar para vocês como que é, né, esse comportamento, né, da matéria no estado, numa visão microscópica. Então, eu agradeço vocês e qualquer dúvida, né, estamos à disposição. Vocês conseguem ter acesso a ele através do Google, é só digitar lá simulador PET, você tem simulador de várias outras matérias, clica, né, em Química, e lá também você tem vários simuladores dentro da matéria de Química, você vai em estados da matéria, básico. Aqui, como você pode ver, você tem um compartimento, né, fechado, isolado, tem um termômetro para medir a temperatura, ela pode ser escala Kelvin ou em graus Celsius. Coloquei em graus Celsius. Aqui você tem como exemplo o átomo de neônio, de argônio, a molécula de oxigênio e a molécula de água, porque como sabemos, né, microscopicamente, né, a alteração, né, o ponto de fusão, de ebulição de cada átomo e molécula variam entre si. Aqui temos uma ferramenta onde você pode esfriar ou aquecer esses átomos ou moléculas, e aqui temos a opção de colocá-los em estado sólido, líquido e gasoso. Como podemos ver, estamos aqui com o átomo de neônio. Aqui é a sua organização no estado sólido, tá vendo? Como há apenas uma vibração, em seu estado sólido aqui ele está a menos 259 graus Celsius. A sua forma, pode ver que ela não variou, o volume também é o mesmo, não houve variação nem na forma nem no volume. Se eu mudar para o estado líquido, podemos ver que o volume é o mesmo, contudo, a forma, ela teve variação. E no estado gasoso, olha como aí o caos, né? Houve variação no caso, né? Da sua forma, né? É como vimos lá nos slides. Olha como que fica a organização desse átomo. Vamos agora para a molécula de água, né? Que todos conhecemos, né? Mas temos mais acesso. Olha só, no estado sólido, como a menos 127 graus Celsius, como temos apenas uma vibração dessa molécula, tá vendo? Se eu resfriar ainda mais a molécula de água, olha, percebemos o quê? Que a vibração é ainda menor. Contudo, olha, a forma do gelo, no caso, né? A água no seu estado sólido, ela não altera, né? E o volume também não. Já quando eu passo para o estado líquido, olha como a forma dessa molécula variou. O volume continua o mesmo, né? E se eu aquecer ainda mais essa molécula, olha como é a agitação dessas moléculas. Aqui, ó, até 100 graus Celsius, né? Estamos no seu estado líquido. Aqui, ó, já passando, olha como as moléculas, elas começam a ficar ainda mais agitadas e começam a se aumentando o caos, né? E assim, então, é o comportamento, ó. Vamos pôr aqui no gás, olha que como é o comportamento microscópico dessas moléculas em seu estado gasoso. Então, aqui vocês podem estar acessando, né, e utilizando essa ferramenta para vocês terem uma percepção melhor, né, de como realmente é dentro
de uma matéria, de um objeto. Quando a gente pega um cubo de gelo, a gente pega um copo de água, ou às vezes a gente põe a água para fazer o café, a gente talvez, né, só vê aquilo ali no físico, no macroscópio. E microscopicamente falando, isso tudo está acontecendo. É muito fantástico, né? Então, tá bom. Muito obrigada, galerinha. Essa aula é só. Eu desejo a vocês, né, sucesso total. Peço que não desistam, né? Como eu falei, estudo para além do PET, estudo para a vida, estudo para o vestibular que vocês forem fazer, né? É muito difícil mesmo estudar em casa, estudar sozinho, sem auxílio talvez assim, de um professor presencial. Às vezes bate uma vergonha de tirar a dúvida. Há essa necessidade, né, de sair de casa, estudar no ambiente de casa é muito difícil, mas eu agradeço vocês aí, né, por estar aqui, por assistir essa aula e desejo vocês mesmo sucesso total, qualquer coisa, qualquer dúvida, né, é só falar.